Recording. Ótimo. Estamos gravando, senhores. Tá, vamos lá. Na verdade, esse shiur aqui, a gente vai tentar fazer um mapeamento das filó de Rosh Hashanah. Estudar todas as filó de Rosh Hashanah em 45 minutos. Não dá nem para rezar as filó de Rosh Hashanah em 45 minutos. Quanto mais estudar elas nesse tempo. Mas eu quero aqui tentar passar a ideia, a ideia geral das três brachot principais de Musaf, que a gente adiciona, Malchuyot, Zichronot e Shofarot, para a gente poder depois, a ideia do shiur é que cada um depois pegue o Mahzor em casa e possa ler o Mahzor e colocar o texto que você está lendo no contexto correto. Esse é o objetivo do shiur. Então vamos lá. As filó de Rosh Hashanah, talvez, de certa forma, até mais do que as filó de Yom Kippur, elas são talvez as filó mais especiais do ano todo. A gente tem uma regra, a gente já repetiu aqui nesse shiur algumas vezes essa regra, de que a tefilá, ela é sempre compatível com a situação que a Mistrela está presente naquele momento. Por exemplo, a Gemara fala que uma pessoa que faz Halel todos os dias, isso não é um louvor, isso é uma blasfêmia. Por quê? Porque se você não está num dia onde a luz do agradecimento, a luz da festa, a luz do milagre brilha, e você fala o Halel, você está falando da boca para fora. Não tem nem chance disso ser verdadeiro. Não quer dizer que sempre que a gente reza nos Hagim é sim verdadeiro, mas não tem a menor capacidade, porque a luz do dia não tá iluminando naquele momento. Por isso, das filó do dia, a gente vê, na verdade, qual é o conteúdo especial do dia de Rosh Hashanah. As filó do dia, elas determinam para a gente, elas mostram para a gente qual é o conteúdo único das filó de Rosh Hashanah. Isto posto, vamos só dar uma introdução curta sobre o que é o dia de Rosh Hashanah. É muito importante, a gente falou bastante sobre isso nos shiurim passados, mas para quem não estava, e mesmo para nós, para entrar na cabeça correta. Muitas vezes a gente foca muito no dia de Rosh Hashanah como o dia do julgamento. Não é? Yom Adin. Muito do foco das pessoas é voltado ao fato de que nesse dia, Behemet, nossa vida vai ser decidida, Bezrat Hashem por bem. Mas as pessoas, a gente só vou pedir, vou botar em mute, todo mundo, para não ter interferência. Muitas pessoas, e nós também, muitas vezes estamos focados no dia de Rosh Hashanah em tentar conseguir conquistar um bom ano. Tem muitas coisas, o shofar a gente pensa que é umas gulá, os simanim da saudade de Rosh Hashanah, e mesmo na tefilá, a pessoa vem, e ele sabe que esse é o dia que tudo vai ser decidido, e ele vem com os pedidos dele. Mas tem que saber que na Torá, primeiro na tefilá, os pedidos pessoais não aparecem nenhuma vez. A única coisa que a gente pede para nós, durante a tefilá, são as 4 adições que os Geonim adicionaram, Zochreinu lechaim elechafetz bachaim, mi kamocha avarachamim, que são voltadas no pedido da vida em si. A gente pede para Hashem, no final a gente pede também que a vida seja uma vida boa. A gente termina falando Besefer Chaim, no livro da vida, Brachá Veshalom, de Brachá e de paz, Nizacher Venikateu Lefanecha. Mas, de forma geral, a tefilá de Rosh Hashanah com certeza não é focada, esse não é o principal foco dela. Esse é ponto número 1. Ponto número 2, na Torá escrita, não aparece o conceito de Yom Adin. Rosh Hashanah, quando ele é descrito na Torá, a Torá não descreve ele como o dia do julgamento. Tudo bem, dona Eva? Pode vir também. Claro. Fica quanto a senhora quiser. Pode sentar aqui se quiser. A Mishnah, ela revela para a gente que nesse dia, todos os seres do mundo são julgados no dia de Rosh Hashanah. Mas o Yom Tov de Rosh Hashanah, que aparece na Torá, ele não trata necessariamente do julgamento. Como ele é chamado na Torá? Yom Truah, ou Zichron Truah, é o dia da Truah, é o dia do toque do shofar. Ou seja, o toque do shofar é o título que a Torá resolveu dar para esse dia, e nesse nome contém a maior essência da festa que a gente tem. Talvez o dia do julgamento não é um dia de festa. O dia de julgamento é um dia muito assustador. Mas fora, já que a gente tem Yom Truah, o dia de julgamento se torna um dia de festa. E hoje a gente vai tentar explicar, através do conceito Yom Truah, o dia do shofar, explicar o que é esse shofar,
E com isso entender o que a gente faz durante Rosh Hashanah inteiro. E a Tefilá de Rosh Hashanah ela é voltada a explicar para nós o que é o shofar. Como eu sei que a Tefilá de Rosh Hashanah é voltada a explicar para nós o que é o shofar? Porque assim a Gemara fala. A Gemara fala, Imru lefanai malchuyot kedei shetamlichuni alechem. Digam frente a mim, malchuyot, a primeira brachá do reinado divino para que vocês me tornem rei sobre vocês. Zichronot kedei shetale zichronchem lefanai beratzon, que a brachá de zichronot, de lembranças, é para que a sua lembrança seja lembrada frente a Hashem de forma favorável e meritícia. E Bamé, e como se faz tudo isso? Beshofar. Na verdade, e com isso a gente já entra dentro da Tefilá Tzma, as 3 brachot, que é nisso que a gente vai focar hoje, nessa parte da Tefilá, as 3 brachot que a gente adiciona no Musaf, são brachot que elas acompanham o shofar. Elas traduzem em palavras, elas dão um sentido para o toque que a gente vai tocar no shofar. Como a gente vai ver, o shofar ele tem vários sentidos. Ele tem vários aspectos. No final, todos eles se tornam uma coisa só, mas ele tem vários aspectos. Por exemplo, uma das ocasiões onde se tocava o shofar era quando se reinava, se coroava um novo rei. A primeira brachá que a gente vai falar, ela fala da coroação de Hashem como rei no mundo, e aí, no fim, a gente sempre toca o shofar. No final de cada uma dessas 3 brachot, a gente toca o shofar, porque o shofar é, na verdade, tudo que a gente falou até agora é uma introdução, uma explicação ao toque do shofar que está vindo agora. Tá bom? Esse ponto está claro? Muito bom. Aliás, um ponto também que ele é muito, muito importante, o toque, a principal tefilá de Rosh Hashanah é a Hazará. Saber disso. A tefilá que o Hazan faz em voz alta. Esse é o principal de Rosh Hashanah. Tem costumes que nem tocam no shofar na tefilá que se faz em silêncio. Aqui a gente sim toca, os faradim também tocam, mas Minhag Ashkenaz é não tocar no shofar na tefilá de Lachash, só toca no shofar na Hazará. O principal da tefilá é a Hazará. Por isso, o ano todo tem que escutar a Hazará Tashatz com atenção, mas no dia de Rosh Hashanah, a Hazará é mais importante do que a tefilá própria. Por quê? Porque a tefilá de Rosh Hashanah não é uma tefilá particular minha. É uma tefilá coletiva de Am Israel todo. E por isso, o Shaliach Tzibur, ele é o emissário de todo o Tzibur, de todo o coletivo, para elevar e trazer as nossas filó. Tanto que tem um piut, tem um trecho, tem um artigo que ele fala antes de começar, ou no meio de Musaf, ele pede, olha, eu estou indo aqui como emissário de Am Israel todo, me ajude. Então esses pontos são importantes de lembrar. Então vamos começar a entender agora, depois dessa introdução curta, o que é o shofar através das 3 brachot que a gente adiciona no Musaf de Rosh Hashanah. Antes da gente falar de cada uma das brachot, é importante entender a estrutura que os nossos sábios deram a essas brachot. Cada uma dessas brachot, ela é composta de 3 partes. Cada uma dessas brachot vai ter uma abertura. Depois a gente vai falar 10 psukim, 3 deles da Torá, 3 deles dos Ktuvim, 3 deles dos profetas, e de novo termina sempre com o passugo da Torá. E por final a gente termina com o fechamento de um pedido. Então a ordem é abertura, psukim e pedidos. Cada uma dessas partes ela é muito importante para dar o contexto correto da brachá. A abertura vem dizer o que a gente está vindo expressar. Os psukim é algo único que não tem nenhuma outra tefilá do ano todo. Não tem nenhuma outra tefilá. Pode ser assim, pô? אז תשים. תגיד. אני באמצע להקליט, אבל תשים, אני אמשיך. Psukim são versos da Torá e dos profetas. Lembra? Os versos da Torá e dos profetas é algo único que a gente não tem o ano todo. Não tem nenhuma outra reza da Amidah, essa é na hora de Musaf. A segunda Amidah. Não tem nenhuma outra Amidah que a gente expressa a Amidah, a gente expressa a nossa tefilá através dos psukim, das palavras da Torá e dos profetas. Por quê? Porque a tefilá é sempre o fato de que o homem se direciona a Hashem. A Torá, por outro lado, são as palavras de Hashem em si. Nunca, no ano todo, a gente pode ter a audácia de dizer que o que a gente sente no nosso coração é tão elevado quanto a vontade divina nua e crua, Mashanikra.
No dia de Rosh Hashanah, sim. O dia de Rosh Hashanah ele tem uma luz tão alta, tão grande, que a gente pode rezar psukim. A gente pode expressar a nossa vontade, que essa é a Tefilá, através das palavras que a Torá e os profetas usaram, para entender a grandeza da Tefilá de Rosh Hashanah. Então vamos começar. A gente falou que temos aqui 3 brachot. Malchuyot. Malchuyot fala sobre o reinado de Hashem. Não Ruach HaKodesh, isso é outra religião. Malchuyot falam sobre o reinado divino, se a gente for dar um título. Zichronot falam sobre a lembrança de Hashem dos homens, como Hashem lembra os homens, já vamos explicar. E por último, a gente fala da brachá de Shofarot, que ela fala sobre o shofar. Como essas 3 brachot be'etzem, elas explicam para a gente a essência do dia de Rosh Hashanah. Então, para entender isso, eu tenho que saber que o dia de Rosh Hashanah, a gente trouxe isso num dos shiurim, eu vou repetir. Tem uma discussão na Gemara. A Gemara discute quando o mundo foi criado. Será que o mundo foi criado no mês de Tishrei, que nem a gente faz Rosh Hashanah, ou será que o mundo foi criado no mês de Nissan, na época de Pesach? Rabi Eliezer fala que o mundo foi criado no mês de Tishrei, que nem a gente faz. Rabi Yoshua fala que o mundo foi criado no mês de Nissan. E fica uma pergunta muito, muito forte. Em todas as discussões que a gente conhece entre Rabi Eliezer e Rabi Yoshua, a halachá é sempre como Rabi Yoshua, e não como Rabi Eliezer. Ou seja, toda vez que eu tiver na Mishnah uma discussão entre Rabi Yoshua e Rabi Yoshua ele vem antes. Rabi Eliezer, a halachá nunca é como ele. Então, por que justamente Rosh Hashanah a gente fixou de acordo com a opinião de Rabi Eliezer? Essa é a pergunta. Quem pergunta essa pergunta não fui eu. Quem pergunta essa pergunta são Balei Tosafot, netos de Rashi, eles perguntaram essa pergunta. Eles dão uma resposta que é uma resposta muito importante e muito profunda. Eles falam, não é realmente uma discussão. No mês de Tishrei, Hashem planejou o mundo. Alá b'machshavá, ele pensou sobre a criação do mundo. E no mês de Nissan, o mundo foi criado de fato. Essa é a resposta. Então, no dia de Rosh Hashanah, a gente não está comemorando a criação de fato do mundo, prática. A gente está comemorando a ideia por detrás, o pensamento do mundo. Mas aqui fica uma pergunta muito, muito pertinente. Mas o Tomeret que Hashem pensou, durante 6 meses ele teve que pensar, ver que faz, ver que não faz, será que fazemos, será que não fazemos e só depois criamos? Com Hashem isso não é relevante. Então, obviamente que essa ideia aqui era uma ideia muito mais profunda. Hashem criou o nosso mundo. Mas por detrás da criação desse mundo, tem um motivo pelo qual Hashem criou o mundo. Tem uma vontade divina. Tem algo que Hashem quer com esse mundo que ele criou. Um porquê. Para que tudo que existe, para que tudo foi criado, para que tudo que está aqui existe, incluindo nós. Esse porquê é chamado de o pensamento que antecipa a criação. Assim como uma pessoa, antes de começar um projeto, do ponto de vista prático, ele visualiza a ideia, ele pensa onde eu quero chegar. Eu quero construir, a gente deu um exemplo, construir um prédio. Eu tenho na minha frente um hospital com médicos que salva vidas. Eu tenho toda uma visão. Dentro desse contexto, depois eu começo a fazer um plano como eu vou executar essa minha visão. Mas anterior a tudo, e a razão de tudo que existe aqui, é a visão, o pensamento, é a vontade interior. Até aqui, estamos claros? Falei que não era para perguntar, mas não é, se não tiver claro, não adianta. Então, o dia de Rosh Hashanah é o dia que a gente volta a se encontrar com o plano divino. Hashem volta e traz todos os seres, toda a criação, e ilumina todo o nosso mundo aos olhos desse plano primário, da vontade divina anterior a tudo. É isso que acontece no dia de Rosh Hashanah. É como se fosse, você tem um projeto, você está criando o nosso hospital, e eu chamo todo mundo, desde o pedreiro até o diretor cirurgião da cardiologia, todo mundo vem, e a gente faz uma convenção enorme, e a gente lembra e relembra o porquê que de tudo isso está sendo feito. Para que a gente está aqui presente e o que a gente está construindo com todas as nossas ações. Esse é o dia de Rosh Hashanah. É isso que a gente fala na Tfilah, Hayom Harat Olam. Hoje é o dia, como se traduz em Hayom Harat Olam, que o mundo nasceu, mas é Lonachon. Porque Herayon
em hebraico não é o nascer, é a gravidez. Hoje é o dia que o mundo foi concebido. Ele foi concebido. A ideia do mundo nasceu no dia de Rosh Hashanah. E por isso que o dia de Rosh Hashanah é um dia tão elevado. Porque o dia de Rosh Hashanah ele toca no ponto mais essencial de toda a criação. Esse é o segredo do shofar. O shofar ele é um sopro que ele não ainda se articulou em palavras, em detalhes, em formas. É o sopro da forma como ele é, da sua forma mais original. Assim também a vontade de Hashem se revela. Seguindo essa linha, vamos para a brachá de Malchuyot. A primeira brachá que a gente fala é sobre qual é o plano divino. O plano divino é, antes de mais nada, que Hashem seja o rei de todo o mundo. Mas, Omer, o que quer dizer que Hashem seja o rei de todo o mundo? Quer dizer que a gente vai fazer uma parada enorme e Hashem vai aparecer com uma coroa grande e um manto vermelho? Mas qual é o sentido do termo que Hashem seja o rei do mundo todo? É muito profundo essa ideia. Mas, se a gente for tentar simplificar, a gente diria que, quando a gente diz que Hashem é o rei do mundo todo, é que tudo que existe no mundo expressa ser parte da vontade infinita da bondade divina. Desculpa se a fórmula foi muito complexa, vamos repetir. O reinado de Hashem vai se revelar no mundo quando a gente andar na rua, a gente andar por aí, e tudo nesse mundo, desde as pessoas até a natureza, até tudo que existe, gritar e expressar e refletir o fato de que eu sirvo o bem absoluto, a justiça absoluta, a verdade absoluta, a moral absoluta, a bondade absoluta. Essa é o fato, isso é a Kavaná que Hashem é o rei do mundo. Kavaná, qual é o valor máximo que em volta dele tudo se organiza? Essa é a função do reinado, não? O rei, o governo, de que ele serve? Ele dá tzurá, ele dá forma, ele dá o tom a tudo que existe, ele dá sentido. Ele pega o povo, primeiro ele organiza o povo da forma correta, mas não só isso, ele também dirige o povo aos ideais, aos objetivos que eles têm que chegar. No dia que o mundo todo chegar nesse ponto, Hashem vai ser o rei do mundo todo. Esse é o sentido de coroar Hashem. Agora, esse é o plano primário de toda a realidade. E não existe nada de tudo que foi criado e que existe que não sirva a esse objetivo. Algo que não serve a esse objetivo simplesmente não existe. Inclusive o mal, no final das contas, ele está servindo esse objetivo, porque ele tem uma função. Hashem precisou criar o mal para esse grande plano, sem entrar agora no porquê, porque é um shiur per si. Quando a gente fala a Barachá de Malchuyot, a gente vai expressar o fato de que essa é a verdade mais essencial e básica de toda a realidade. E por isso que essa Barachá, qual a abertura dela? Alguém sabe qual a abertura da Barachá de Malchuyot? Quem tem Mahzor? Ninguém tem Mahzor? Aleinu leshabeach ladon hakol, que toda vez a gente fala no final da Tfilá, essa é a abertura da Barachá de Malchuyot. O que a gente fala no Aleinu leshabeach? A gente agradece a Hashem, nós, o povo judeu, agradecemos que você nos fez diferente de todos os outros povos. Porque nós reconhecemos e servimos de forma consciente o plano divino. E os outros povos, eles investem todas as suas forças lahevel varik, a futilidades e coisas que não têm futuro. A gente não fala que eles investem as suas coisas no mal. Não é esse o ponto. O ponto é que a Am Israel sabe para que o mundo foi criado. E aí a gente continua. Se fechar o Zoom, eu vou abrir de novo, para quem está acompanhando. E aí a gente continua e a gente fala por isso a gente vai pedir por você, vai esperar por você. O que a gente pede? Que todos os povos, dirigir a você todos os malvados e os maldosos do mundo, que todos eles te reconheçam e a maldade seja dissipada, não exista mais. E que tudo e todos se curvem em frente à vontade divina. Essa é a abertura de Malchuyot. E aí a gente fala sobre, a gente vai trazer 10 psukim, que nem a gente falou, que todos esses psukim, eles expressam o fato de que o reinado de Hashem, a Malchut de Hashem, é na verdade a coisa mais absoluta que existe na nossa realidade, acima e além de tudo. Só vou tocar em um pasuk, para a gente não se prolongar. Qual é o último pasuk de Malchuyot? Todos os psukim de Malchuyot,
necessariamente aparece a palavra ou o termo Melech. Que? Todos os psukim de Malchuyot, a priori, tem a palavra Melech, menos o último. O último pasuk de Malchuyot é Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. O que tem a ver Shema Israel com o termo Melech, rei? Que? Metsuyan. O Shema Israel, ele quer dizer que tudo que existe nesse mundo, o que quer dizer que Hashem vai ser um? Vai se revelar que não há nada na nossa realidade que não pertence ao universo e à vontade divina. Esse é o sentido de Hashem Echad U'Shmo Echad. Ele vai ser um, mas o nome dele, a forma como as pessoas se dirigem a ele e conhecem ele, também vai ser um. E para terminar, a gente termina pedindo, já que nesse dia brilha o reinado divino, a gente pede para que isso de fato se revele em nossos dias. A gente fala Meloch al kol haolam kulo b'chvodeh. Essa é a primeira brachá, a brachá de Malchuyot. Segunda brachá, eu estou correndo, eu sei que eu estou correndo, mas é uma só, senão a gente não vai... Eu quero dar uma visão geral. Segunda brachá é a brachá de Zichronot. Na brachá de Zichronot, a gente expressa um segundo aspecto. Esse primeiro aspecto, aliás, só para falar do shofar, é o shofar do reinado divino. Esse é o toque que a gente toca. Assim como na coroação de um rei se toca o shofar, nós também estamos tocando o shofar e falando Hashem é o nosso rei. Tá bom? A segunda brachá é a brachá de Zichronot, a lembrança. Hashem não esquece, ele não precisa lembrar. Então, o que é a lembrança quando a gente fala sobre a divindade? Kavaná, como Hashem se relaciona a nós? Qual é a postura dele? Qual é a abordagem dele ao homem? E na brachá de Zichronot a gente descobre que Hashem escolheu o homem para ser literalmente o sócio dele nesse plano. A ponto de que cada ação do ser humano ela é extremamente significativa. Não tem nada que não é importante no plano divino, aos olhos divinos, não na nossa realidade, muito maior do que a nossa realidade. E por isso que a abertura da brachá de Zichronot é, antes de mais nada, Seder Adin. Na abertura da brachá de Zichronot a gente vai falar sobre como Hashem vem e julga o mundo. Mas também que Hashem julga o mundo. A gente falou, esse dia é o dia onde o plano divino ele brilha, ele se revela no mundo. Cada uma das criaturas precisa prestar contas quanto ele colaborou, quanto ele está alinhado e fazendo a sua função dentro desse plano. E não existe nenhuma ação que ela não é importante. Tudo isso é uma demonstração, no final das contas, de quanto Hashem valoriza o ser humano. Porque Hashem poderia falar, olha, o que vocês fazem, o que vocês não fazem, tanto faz como tanto fez. Mas não é isso. Se a pessoa ela vai ser julgada e prestar contas, é porque o que ele está fazendo faz diferença. Essa é a abertura. Mas o interessante é que quando a gente chega nos psukim, nenhum dos psukim de Zichronot fala sobre o julgamento. Do que falam os psukim de Zichronot? Está todo mundo comigo ainda? Eu estou falando sozinho. Do que falam os psukim de Zichronot? Pessoal, já estão rezando faz tempo essa aí. Também dá que dá, mas os psukim de Zichronim falam sobre o Brit, sobre os pactos que Hashem fez com seres humanos e com Am Israel especialmente. Tem algo muito interessante em todos os psukim de Zichronot. Todos eles são menções do fato de que Hashem tem um pacto com o povo judeu ou com a humanidade, e todos eles tratam de situações onde a gente estava no fundo do poço e talvez embaixo. Um passuco fala sobre a geração do Mabul. Um passuco fala sobre depois de todas as klalot que aparecem no livro de Vaikra, depois de tudo isso, eu ainda lembro o pacto que eu tenho com você. Tem psukim que falam, estão lá no meio das broncas que Irmial dá para Israel, falando, vocês se tornaram como Sodom e Amorá, e vocês vão destruir o Beit HaMikdash. E o que tem lá no meio? Zacharti la chesed neuraich. Eu lembro a bondade que você fez na sua juventude, que você foi atrás de mim no deserto. Todos os psukim que a gente expressa em Zichronot, eles vêm falar que indiferente, ou não indiferente, mas indiferente não é uma boa palavra, apesar de que às vezes as nossas ações, elas não são suficientes, elas não condizem a nossa função, mas Hashem conhece a gente ainda mais profundamente do que a gente conhece a nós mesmos. E aí ele acredita no ser humano mesmo quando o ser humano ele está numa situação deplorável minus. E Hashem ainda assim, ele fala, ainda assim, eu não estou disposto a abrir mão do meu relacionamento com você. Eu tenho um pacto, eu tenho um brit. O nosso contrato continua sempre, seja o que for que a gente tem que passar. E é isso que a gente expressa na brachá de Zichronot. A gente pede para Hashem, lembre que no final das contas,
Nós somos os seus filhos. Fala. Não. É por causa que você é filho de Am Israel. Só. Quantas pessoas? 7 pessoas na história toda tiveram o mérito de Hashem fazer com eles 7 de Am Israel, mais 2 ou 3 fora. Tiveram méritos que Hashem deu para eles e fez com eles o Zumri. Muito poucas pessoas tiveram esse mérito na história, que Hashem faz um pacto com ele. Mas o povo judeu é inabalável o nosso relacionamento com ele. E por isso a gente fala para Hashem, a gente não está negando o julgamento. A gente não está falando, olha, abre mão do julgamento. Isso não existe. Abrir mão do julgamento é falar que nós somos insignificantes. A gente está falando para Hashem, apesar de tudo que nós somos julgados, a gente vai ser julgado no contexto de que o nosso relacionamento é um relacionamento inabalável, interminável. E nós também nos colocamos à disposição de fazer tudo o que a gente precisa, e passar tudo o que a gente tiver que passar para chegar no nosso objetivo. Essa é a brachá de Zichronot. E no final da brachá a gente termina pedindo, Hashem lembra da gente, Berachamim. Assim como Yitzhak, ele deu a vida dele, ele está disposto, ele entende que a vida dele só tem sentido por ele ser, ele ter essa conexão com Hashem. Am Israel fala, a gente entende isso. E a gente faz parte desse plano e a gente nunca largou esse plano e pede para Hashem, olhe para nós e se relacione a nós também dessa forma. Essa é a segunda brachá, a brachá de Zichronot. Que? Por que Davka Berachamim? Porque o ser humano ele precisa de o din, ele exige que se você não foi insuficiente, a justiça exige que você foi insuficiente, você não está aqui mais presente. O Rachamim, você tem que pagar o que você fez. O Rachamim ele fala não, é verdade, você tem que pagar o que você fez. Aval, eu vou te ajudar, que nem uma mãe que ela tem um rechem, é a fonte de vida. Eu vou te ajudar a superar e la'amod bedin, e cumprir com a sua função de forma que você consiga se manter. esse é o Rachamim. De Brita, que fala que a Israel tem uma shayachut, עצמם פגש ברוך הוא, eles são parte do plano. נכון. אז לא תלוי בזכויות, לא תלוי que a gente vai ter tempo de consertar e... Mas isso não... Vai que no final das contas o plano é que você conserte. Não é que você está lui, mas esse é o plano. O plano é que você conserte. Se você não consertar as mãos, sim. Essa é a ideia do... Não entendi. O Dina, você... Sendo julgado agora... Na forma, mas se você está sendo julgado, então vamos ver. Você tá de acordo ou não está de acordo? Então, perguntas depois. Não, senão a gente tem mais 9 minutos para fazer shofarot, tá bom? Depois, se a gente terminar shofarot, eu sei que eu estou correndo, são muitos conceitos, vai estar gravado o Blineder, quem quiser depois rever, o pessoal vai entrando. Abrahá de shofarot. Temos 7 minutos para falar de shofarot. Abrahá de shofarot fala um pouco do problema que o William levantou agora. Nahon, então a gente falou que o mundo tem que chegar no ponto X. Nahon? E a gente falou que seres humanos têm que participar do mundo chegar no ponto X. E se seres humanos não fizerem isso? E se a Israel não chegar lá? Se depender só da nossa boa vontade e da ação humana, a gente coloca todo o plano em risco. Por isso que existe o shofar. O shofar, na verdade, é a força, uma das características... só terminando de Zichronot, a gente toca o shofar no final de Zichronot, qual o shofar que a gente lembra? Shofar de Yitzhak. O fato de que Yitzhak, o Ail, como chama? O bode, não? Como chama Ail? O carneiro. O carneiro de Yitzhak, que a gente lembra do sacrifício que Yitzhak fala, eu sou todo dado à vontade divina. Essa é a brachá de Zichron. Shofarot. Como Hashem vai resolver o problema da insuficiência humana ou de que o mundo não está lá? Tem muitos opositores, a priori, pelo menos a nossa visão, tem muitos opositores ao plano divino. Para isso, existe a força do shofar. O shofar ele tem uma característica muito grande, sabe qual é? Ele estremece. Ele cria, ele faz com que o mundo todo que acha que vive numa ilusão, ele acorde, ele tenha medo. Essa é a palavra correta. Ele toma um choque. A voz do shofar, ela tem esse efeito também em nós, de forma natural. O shofar, ele tem a característica de que ele rompe barreiras. Quando ele foi tocado, por exemplo, quando a Am Israel entrou na terra de Israel e teve que derrubar as muralhas de Jericó, tocaram o shofar. Porque o shofar, ele é a ferramenta que ela rompe todos os impedimentos.
Essa é a ideia da brachá de shofarot. Que? Muitos impedimentos, e o shofar é algo que ele corta a história toda e ele fala o plano divino, seja o que for, ele vai perdurar e vai se concretizar. E esse shofar, fala o Midrash, que o bezerro de Yitzhak, ele tem dois chifres, um pequeno e um grande. Qual o chifre pequeno? O shofar dele, Hashem fez o shofar que foi tocado em Matan Torah, na entrega da Torá. E o chifre grande, Hashem vai usar ele para tocar no final dos tempos, quando vier o Mashiach. Teká, por isso que a gente pede, Teká be-shofar gadol. Toque no shofar grande, porque o pequeno ele já tocou. Qual é a ideia desses dois shofarot? Aliás, quem prestar atenção vai ver que a abertura da brachá de shofarot fala sobre Matan Torah, e o fechamento da brachá fala sobre a Geulah, sobre a redenção final. Porque, na verdade, esses dois lados são dois aspectos da mesma questão. Quando a Torá ela se revela aqui no nosso mundo, na verdade, a ordem divina veio dos céus e rompeu as barreiras do material e da ilusão que seres humanos vivem. Hashem falou para a gente, vocês querem viver a verdade, existe aqui nesse mundo um lugar, uma forma de vida, que ela é totalmente alinhada e compatível à verdade. Essa forma de vida chama-se Torá. E quando a Torá se revela no mundo, assim a gente estuda na Parashá de Yitro, sobre Matan Torah, a gente lê isso na Tefilá de Rosh Hashanah. Kol haolam kulo chal mipaneika. O mundo todo tremeu. Todo mundo estremeceu, porque na verdade tudo que os seres humanos se basearam, e tudo que os seres humanos, todas as ideologias, as visões de vida, os ismos que as pessoas criaram, eles se dissolvem quando Hashem se revela para trazer a verdade absoluta no mundo. Esse é o primeiro lado da brachá de shofarot. E o segundo lado da brachá de shofarot é quando esse plano, no final das contas, Bezrat Hashem, ele se consumar de incompleto. E aí não vai ter nada nem ninguém que vai se opor à vontade divina. Não vai ter nada nem ninguém que possa falar, eu estou fora do plano e eu vou colocar uma alternativa, uma forma de vida alternativa à forma de vida que Hashem destinou o mundo a chegar. E essa é a ideia do shofar. Esse é o terceiro shofar que a gente toca na brachá de shofarot. Então, com isso, Be'etzem, a gente terminou as 3 brachot adicionais principais do Musaf. Todas elas giram em volta da revelação desse plano divino. A primeira brachá, ela explica, a gente pode falar isso assim, Hashem Malach, Hashem reinou. Antes do mundo, antes de ter o mundo, o plano já era esse, que Hashem reine. A última brachá de shofarot é Hashem Imloch. Não há nada nesse mundo que impeça esse plano de se concretizar. E mesmo no presente, Hashem Melech, Hashem também no presente ele é rei, porque nós estamos aqui e nós nos colocamos à disposição do plano divino. Essa é assim, de novo, de forma geral, por cima, a ideia geral das brachot e da tefilá toda de Rosh Hashanah. Tem muito mais para a gente entender, muito mais para a gente se aprofundar, mas esse é o conceito principal que a gente nele deve estar focado nas tefilot de Rosh Hashanah. Nesse contexto, se a pessoa quiser vir pedir, olha, Hashem, já que eu faço parte do seu plano, aliás, seja sincero se você for falar isso porque você está falando em frente a Deus, mas já que eu faço parte do seu plano, por favor, me dê a possibilidade, me dê as ferramentas para poder cumprir a minha função, e para isso eu preciso da minha parnassá, preciso da minha saúde, é legítimo, zebeseder. Mas uma pessoa que ela ignora o plano, ignora o dia, ignora o acontecimento tão enorme que está acontecendo aqui, e tudo que preocupa ele, que nem a gente falou, é se ele vai ter cottage, um mozzarella, esse cara perdeu o bonde. Isso é chaval meod, para não dizer perigoso. Porque é uma pessoa que está acontecendo uma coisa desse tamanho, dessa magnitude, e você nem se dá o trabalho. Tem gente que não sabe, sobre essas pessoas a gente não está falando. Quem não sabe, por isso nós temos uma responsabilidade ainda maior. As pessoas que sim sabem têm uma responsabilidade ainda maior, porque toda a Malchut de Hashem depende da nossa aceitação. Assim fala o Gaon de Vilna. En Melech Beloam. Não existe um rei que é rei sozinho. Rei precisa ser aceito pelo povo. E essa é a nossa função. E Bezrat Hashem, a gente vai ter o mérito de Ve'aya Hashem lemelech al kol haaretz, bayom hahu yeh Hashem echad, u'shemo echad.